Olá, amigos do canal Imparcialmente Santista. Hoje estou aqui com o meu pai e com um convidado muito exclusivo que faz parte de, acho que deu querer ser mais santista, ser jornalista, José Calil. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Acho que é a maior referência aí que o santista tem. Quando o Calil fala, é porque é verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite a você, estou aqui à disposição. Bom, eu acho que o Santos aí terminando esse triênio, como que você analisa os últimos mandatos, principalmente a gestão do Pérez? Então, na verdade, eu não tenho nem muito. Eu tenho falado pouco do Santos, porque me aborrece um pouco ultimamente falar do Santos, principalmente nesse mandato, porque foram pessoas em quem eu acreditei, né? Eu participei aí da chapa, dessa chapa que governa o Santos hoje, fui eleito conselheiro, mas com 2 meses, um pouco mais do mandato, já dava para perceber que estava tudo errado, que não era nada daquilo que a gente tinha, que eles tinham se proposto a fazer, aquilo que prometeram que fariam, né? E quando houve a dissolução do primeiro CG, que mais da metade do CG saiu, acho que aconteceu lá para julho de 2018, ali realmente a gestão acabou e continuou uma gestão sem nenhum comprometimento com aquilo que tinha sido combinado com todos nós na campanha, né? Eu não participaria, não daria meu nome no negócio se não tivesse participado de várias reuniões, de eventos de lançamento de campanha, e sempre com um discurso de transparência, de restaurar as finanças do clube, né, que é uma coisa que o clube está precisando já há muito tempo, de um presidente que se comprometa com isso, com a restauração das finanças do clube. É isso que o Santos precisa. Com essa situação financeira, vai continuar atrasando o salário de jogador, vai continuar com dívida na FIFA, vai continuar com essa situação de ter que vender sempre os melhores jogadores para fazer dinheiro. Então, quando o Pérez lançou a candidatura dele, e já foi pela segunda vez, né, porque ele já tinha sido candidato em 2014, ele vinha com essa bandeira de não fazer negócio com empresário. De repente, a gente vê aí os empresários que têm feito negócios com clubes, são nomes que a gente não gosta nem de citar para não estragar a noite das pessoas, né? Então, assim, foi uma gestão que o Pérez mudou totalmente. Eu sempre falo, o Pérez que eu apoiei era outro. Ele mudou depois que ele ganhou a presidência, até o gestual, mudou a feição, mudou o jeito de olhar para as pessoas. Então, para mim, esse tipo de coisa não serve. Portanto, eu, com menos de 3 meses de gestão dele, eu já me afastei totalmente, administrando o Santos como ele foi administrado na segunda parte do Luiz Álvaro, como ele foi administrado pelo Odílio, como ele foi administrado pelo Modesto e agora pelo Pérez. O futuro do clube é o pior possível. Calil, o Santos, nesse período que você falou, a partir de 2011, 2012, que foi um período muito bom para nós, o Santos começou a não privilegiar mais a base e começou a fazer loucuras em investimentos, como Leandro Damião, Kleber, jogadores, Uribe, jogadores que muitas vezes a resposta estava na base. Por que você acha que isso aconteceu nesses últimos anos? O que acontece é o seguinte: quando o gestor não tem convicção daquilo que ele está fazendo, ele parte para fazer a contratação mais cara. Por quê? Porque ele empurra a dívida para o outro, ele faz empréstimo para pagar a longo prazo, empurra a dívida para o outro presidente e dá uma satisfação para a torcida, que gosta, a torcida gosta de ouvir. Pô, contratou o Robinho, Cueva. contratou o Cueva. Contratou o Cueva, nem digo porque o Cueva a gente já sabia que ia dar errado, né? Esse Brian Ruiz, isso aí a gente já sabia. Qualquer pessoa minimamente conhecedora de futebol sabia que não tinha, esses dois nomes especialmente,
Uribe, que isso aí não, se o Uribe fosse bom, ele tinha ficado no Flamengo, né? Então são coisas que você já sabe que vai dar errado. Mas voltando à sua pergunta, a base ela dá um retorno a longo prazo. Então a mesma coisa. Por que o Brasil não investe em saneamento básico? Porque são obras que não aparecem, que vão embaixo da terra. Então, o político não gosta desse tipo de obra. Ele prefere fazer uma ponte que vai do nada ao lugar nenhum, para ele ir lá inaugurar a ponte, colocar o nome de algum amigo dele na ponte, a ponte vai ficar lá para sempre. Toda vez que alguém passar na ponte, vai lembrar dele. Então, o que acontece no futebol também é isso. Os caras que não têm convicção do que estão fazendo, eles simplesmente se apoiam em maus empresários, muitas vezes que só pensam em ganhar dinheiro, ganham dinheiro nas costas do clube, deixam o clube endividado e vão embora, que é o que vai acontecer no Santos agora mais uma vez. O que você acha que falha na assessoria de imprensa do Santos? A comunicação no Santos não é boa, né? A comunicação do Santos nesse período do Pérez, ela teve várias etapas. Começou com o Vinícius Lordello, que era um profissional que vinha do mundo corporativo, um bom cara, gostava muito dele. Só que não deixaram ele se acostumar ao mundo do futebol e já mandaram o cara embora. O mundo corporativo é uma coisa, o mundo do futebol é outra. Você posta uma coisa, se você é responsável pela comunicação do Itaú, você posta lá uma coisa, quem tem conta no Bradesco, no Santander, não vai lá xingar você, não existe o confronto que existe no futebol. Agora, no futebol, não, você posta uma coisa do Santos, quem é corintiano, palmeirense, os próprios santistas que não concordam com aquilo, vão atuar, vão te xingar, vão responder. Então, quando o Vinícius Lordello estava se acostumando ao que era a comunicação de um clube de futebol, veio o primeiro processo de impeachment contra o Pérez. Aí o Pérez ficou com medo de sofrer o impeachment e contratou um assessor de imprensa que vinha do Corinthians. Aí ele trabalhou aquele período para o Pérez, para livrar o Pérez do impeachment, não para o clube. E aí a comunicação do clube se perdeu. Aí começaram com aquelas gozações que quando o Santos ganhou do Grêmio em Porto Alegre, no campeonato do ano passado, ganhou meio na sorte, né? Tiraram o sarro do Renato Gaúcho, aí o Renato Gaúcho tocou 4 no Santos, dentro da Vila Belmiro, e deu risada, porque você não deve fazer isso. Você não deve tirar sarro do outro clube, primeiro porque isso acirra a violência. Hoje nós vivemos uma época de extrema violência. Então, quando um clube que os torcedores postem coisas tirando sarro um do outro, é uma coisa. Agora, quando o perfil oficial de um clube, e a gente vê isso toda hora agora, posta coisa tirando sarro do outro clube, aquele perfil oficial ele está estimulando a violência, porque ele está estimulando torcedores a xingarem uns aos outros. Daqui a pouco os caras se encontram na rua e se matam. Então eu penso que a comunicação de um clube ela deve ser feita de forma institucional, de forma criativa, de forma positiva, procurando mostrar coisas boas do clube. Isabel, Antônio, eu nunca quis. O Pérez falou algumas vezes já que eu critico, que eu faço críticas a ele porque eu queria trabalhar no clube e ele não me colocou lá para trabalhar. Isso é mentira, eu nunca quis trabalhar no clube. Eu tenho meu trabalho, graças a Deus, eu tenho um bom emprego, eu sou feliz onde eu trabalho. Eu nunca quis trabalhar no clube, eu não posso largar uma carreira de 30 anos para ir trabalhar 2, 3 anos no clube e depois ficar desempregado. Eu nunca quis trabalhar no clube. O que eu queria era ser ouvido. Então, por exemplo, eu entendo de comunicação, modéstia à parte. Gustavo Pérez, no momento que ele foi montar o departamento de comunicação dele, pegar o telefoninho e ligar, ô, Calil, o que você acha? Estou montando meu departamento. Sabe, essas coisas que a gente queria, que ele tinha prometido fazer. Na área do futebol, vou contratar um diretor assim, o que você acha? Você conhece? Eu vou fazer um negócio com um tal empresário, você conhece? O cara é sério? O que falam dele aí no meio? Então é isso que a gente esperava que fosse acontecer. E ele nunca fez isso, ele sempre fez tudo sozinho da cabeça dele. Então agora, entendeu? Se ele optou por fazer as coisas sozinho, ele tem que arcar com a responsabilidade sozinho.
E até tivemos mudanças, né? 2, 3 mudanças durante a gestão do diretor de futebol. Como que você vê o trabalho do William Thomas? Olha, os relatos que eu tenho das pessoas que eu não conheço esse rapaz, não sei como é o trabalho dele, nunca tinha ouvido falar dele antes dele trabalhar no Santos. Então, realmente, eu não posso falar uma coisa boa ou ruim, elogiar ou criticar alguém que eu não conheço. Os relatos das pessoas que trabalharam no Santos antes, nessa função, que foram Gustavo Vieira de Oliveira, William Machado, Ricardo Gomes, Paulo Autuori, Renato, tem mais gente aqui que eu não estou lembrando agora. E Mas tudo isso na gestão Pérez, né? na gestão Pérez, veja, quantos diretores de futebol, isso não existe. Você precisa ter um diretor de futebol a gestão inteira. Porque o futebol é uma coisa que você não pode ficar mexendo toda hora. Você transmite para os seus jogadores, para o seu treinador, insegurança quando você muda o chefe toda hora. Então, é outro problema que teve na gestão Pérez, que ele não soube realmente organizar, não soube comandar o departamento de futebol. Então, os relatos dessas pessoas que passaram pelo Santos, repito, esse diretor agora, eu não sei, eu nunca falei com ele, não conheço, mas os relatos dessas pessoas que passaram pelo Santos antes é de que é impossível trabalhar com o Pérez, porque ele combina uma coisa com você e faz outra, porque ele centraliza tudo, ele não delega nada, tudo tem que passar por ele, tudo ele que tem que resolver. E não é assim. Em nenhum segmento as coisas funcionam assim. Hoje o mundo é muito dinâmico. É impossível uma pessoa abraçar tudo. E o Pérez foi eleito com essa bandeira de uma gestão descentralizada, de uma gestão moderna, de uma gestão participativa, transparente. Ele não fez nada disso. Ele sempre. Então, você falou que o diretor de futebol é o William Thomas. Eu sempre brinco. Quem é o? Me perguntaram outro dia quem é o CG do Pérez. Eu falei, olha, o CG tem 9 pessoas: José Carlos Pérez, 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 José Carlos Pérez e José Carlos Pérez. Quem é o diretor de futebol do Santos? José Carlos Pérez. Quem é o executivo de futebol? José Carlos Pérez. Quem é o supervisor de futebol? É tudo ele. Então, eu realmente não tenho a menor ideia de como é o trabalho desse rapaz e até onde ele tem autonomia, porque as informações dessas outras pessoas com as quais eu conversei, algumas delas, são nesse sentido, de que é impossível trabalhar com o Pérez, porque ele centraliza tudo, ele marca uma reunião com você e não aparece, ou chega atrasado, ou manda você fazer uma coisa, no outro dia já não é mais aquilo. Né? Não sei se você se lembra, eu não vou nem entrar no mérito aqui se é um bom jogador ou não, mas teve um momento, acho que foi lá em 2018 ainda, o Pérez contratou um jogador, um volante do Grêmio chamado Jailson. O Pérez contratou, ele falou com o presidente do Grêmio, acertou com o jogador. Aí o Grêmio, na sua rede social, postou a despedida. O Renato Gaúcho reuniu os jogadores, chamou o Jailson, os jogadores despediram dele, falou boa sorte, agora que você lá no Santos, você vai jogar contra a gente, ainda brincaram tudo. No dia seguinte, o Pérez ligou para o Grêmio e falou que não queria mais. Então, quer dizer, quando você toma uma atitude dessas, você está comprometendo a instituição, você está comprometendo o nome, porque o Grêmio ele vai negociar outros jogadores com o Santos lá na frente, como negociou agora, comprou o Vanderlei, o Vitor Ferraz. Então, quer dizer, o Santos contratou o Marinho, né? Então, quando você faz isso, você não está comprometendo o seu nome, você está comprometendo a instituição. Acho que uma coisa que meu pai, a gente sempre fala, o que o Renato faz hoje? Não sei, eu não sei. Eu sei que houve um momento em que ele foi o diretor de futebol Sim. mesmo, né? Depois ele saiu, aí ele voltou, parece que ele ia trabalhar na base, mas eu não sei, eu até fiquei chateado com o próprio Renato, porque eu acho que o Renato não precisa disso, né? O Renato é um ídolo da torcida, é um cara rico, bem-sucedido, então ele não precisa trabalhar num clube que ninguém nem sabe o que ele faz. Você sabe o que ele faz? Eu não sei. Talvez você que cobre, né, o pessoal do Diário do Peixe, saiba. Eu não sei o que ele faz. Realmente eu não sei. Eu sou conselheiro do clube, garanto para você que outros conselheiros também não sabem, porque nós já conversamos sobre isso. Eu não sei o que ele faz lá.
Então, vale a pena para o Renato? Isso que eu gostaria de perguntar a ele. Não seria melhor ele mesmo se afastar e voltar num outro momento onde ele pudesse trabalhar, pudesse ter autonomia para tomar decisões? O Renato é um baita de um cara, um conhecedor de futebol profundo, jogou em grandes clubes, jogou na Europa. Quer dizer, ele tem uma visão, ele tem um, 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 assim, um poder de observação do futebol sensacional. Você acha que isso está sendo aproveitado? Eu não acredito. Então, para que ele aceita um negócio desse? São coisas realmente que a gente não compreende. Né? Porque quando o Pérez assumiu, o Pérez ganhou a eleição num sábado, né? E eu estava ao lado dele, até tem imagens disso. Eu estava lá na apuração, ao lado dele, acho que só estava eu lá, eu, mais 2, 3 pessoas. Depois que ele ganhou a eleição, ele sumiu. Ainda eu pensei, domingo ele vai me ligar para falar alguma coisa. Segunda-feira, ele sumiu, sumiu. Quando foi na segunda-feira à noite, eu comecei a ler nos jornais, na imprensa, na internet, alguns nomes que ele estava cogitando para ser o diretor de futebol. Eu quase caí para trás. Só tinha gente ali incompetente ou pilantra. Só tinha pessoa desse nível. Aí eu falei, pô, mas como é que pode? Aí eu comecei a ligar para as pessoas que estavam no CG com ele, pessoas que tinham trabalhado na campanha, e nós conseguimos emplacar o nome do Gustavo. Mas durou 2 meses, nem 2 meses, porque o Gustavo é uma pessoa séria, é uma pessoa que tem um nome a zelar, filho do Sócrates, tem uma história no futebol. Interessa para o tipo de gestão que o Pérez está fazendo? Interessa ter uma pessoa, ou interessaria ter uma pessoa como o Gustavo do lado dele? Eu acho que não. Aí, na primeira oportunidade, deram um bico nele e aconteceu a partir daí que eu vi realmente que as coisas não iam caminhar, né? Quando começou a acontecer isso, o Gustavo me contou algumas coisas, e não sei se vocês sabem, eles não pagaram o Gustavo. O Gustavo foi ao Rio de Janeiro, mandaram ele ao Rio de Janeiro contratar o Jair Ventura, mandaram ele para a Itália contratar o Gabriel. Foi quando o Gabriel voltou para o Santos. Não pagaram nem a passagem dele, nem as passagens que ele gastou, o hotel que ele ficou. Então, quer dizer, sabe, aí você começa a falar, pô, mas peraí, mas não foi isso que a gente tinha combinado. Quem assumiu o Santos agora em janeiro vai ter que pagar a dívida do Kleber Reis, se até lá ela não tivesse sido paga, vai ter que pagar a dívida do Aguilar, vai ter que acertar a situação com o Atipato do Chile sobre o Soteldo, vai ter que renovar o contrato do Sanches, vai ter que pagar a dívida do Cueva, se é que ela vai estourar um dia, porque está tudo na justiça, mas enfim, o cara não pode sentar lá e falar, eu não vou pagar essa dívida porque foi outro presidente que fez. Não é assim que funciona. O cara é presidente do clube. Então, as dívidas são assumidas pelo clube. Os títulos são ganhos pelo clube, não é pelo cara. Então, é isso que falta muitas vezes, né? Na gestão do clube. O cara vai empurrando com a barriga. O Pérez mesmo agora. Ele herdou um monte de problemas, sem dúvida nenhuma. É verdade, ele herdou muitos problemas que nós já sabíamos na campanha que ele herdaria. Nós sabíamos qual era a situação financeira do clube, que era muito ruim. E, inclusive, o primeiro ano do Pérez foi um ano de recuperação financeira. O Santos não fez contratações, acho que contratou o Gabriel e o Dodô por empréstimo, acho, e o Sacha, acho que só foi esses 3, que eu me lembro, só contratou esses 3 jogadores. Né? Então, ele vinha num equilíbrio financeiro. Aí chegou 2019 e lascou tudo. Que ele entregou o clube na mão do técnico argentino, gastou mais de 80 milhões em reforços, a maioria deles não deu retorno, como Uribe, Lucas Venuto, Jobson, o goleiro Everson, enfim, tem um monte aí. Poderia, é claro, você pode falar o Soteldo foi uma boa contratação, mas ele ainda não deu retorno para o Santos, porque todo mundo fala, o Soteldo é um patrimônio de 30, 40 milhões de euros. Vai vender agora, que ninguém tem dinheiro. Os clubes da Europa também não têm dinheiro. Então, veja, ele foi uma boa contratação, mas eu não sei se será financeiramente vantajosa. O dia que ele for vendido, a gente vai saber quanto o Santos pagou, quanto terá lucrado. Ainda não é uma situação definida, né? Então, veja, essa passagem do São Paulo pelo Santos, ela teve coisas boas, o Santos fez boas partidas,
com ele, não há dúvida, ficou bem colocado no Campeonato Brasileiro, mas há um preço muito alto que o Santos não poderia pagar, nem o salário dele, nem as contratações que ele indicou. Então, ele deixou agora todas essas dívidas para 2020, o Santos não está pagando as dívidas, não está pagando os jogadores, porque teve que reduzir o salário dos atletas e ainda assim está devendo, e a situação é essa. Por isso que eu disse, se o Pérez tivesse continuado nessa, porque título ele não ganhou mesmo. Não ganhou e dificilmente vai ganhar. A chance que o Pérez tem de ganhar um título é o Campeonato Paulista agora. É a única chance que o Santos tem de título. O Santos não vai ser campeão brasileiro, não vai ser campeão da Libertadores e não vai ser campeão da Copa do Brasil. Vai, pai. Você acha que nessa linha o Gesualdo hoje é a melhor opção como técnico para o Santos? Eu não gosto de técnico estrangeiro. Eu não gosto de técnico estrangeiro. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer. O Gesualdo, eu tenho falado muito isso no rádio, o Gesualdo trabalha para o clube. O Sampaoli trabalhava para ele. Tanto é que ele chegou já agora no Atlético, já exigiu 6, 7 reforços, senão ele vai embora. O Sampaoli trabalha assim. O Gesualdo trabalha para o clube. Tanto é que ele não exigiu um reforço, não terá reforço, porque o Santos está impedido legalmente de contratar. Está aproveitando os moleques da base, está tentando encontrar ali alguém, já tentou o Yuri Alberto, tentou o Caio Jorge, ele está tentando, coisa que o do ano passado não fez. O São Paulo não lançou um jogador que o Santos pudesse vender, um menino. Poxa, naquele momento que o Santos estava jogando bem, na reta final do Campeonato Brasileiro, ele não podia ter enfiado lá uns 2 meninos no time que hoje poderiam ser vendidos aí para o Santos sair dessa situação financeira difícil. O São Paulo nunca pensou nisso, ele só pensou nele. Então, o Gesualdo, não. Isso acho que o torcedor do Santos tem que tirar o chapéu, tem que aplaudir o cara, tem que dar moral para o cara, porque ele trabalha para o clube. Portanto, veja, a gestão do Flamengo, ela pode ter sido realmente boa, pode ter sido aquilo que a gente quer que o Santos faça, nos períodos anteriores. Agora, essa gestão 2019, 2020, eu não quero isso para o Santos, não. Eu não quero que o Santos pague quase 3 milhões de reais por mês para um treinador, 2 milhões de reais para jogador. O Santos não tem condição de fazer isso, e nem o Flamengo. E isso um dia vai aparecer. Quando a gente falava, um dia a conta do Cruzeiro vai chegar, um dia a conta do Corinthians vai chegar, um dia a conta do São Paulo. O São Paulo contratou o Daniel Alves por valores irreais. As pessoas xingam a gente. Mas, poxa, a gente está falando a verdade. Você acha que a CBF eventualmente poderia ter auxiliado os clubes nesse momento de pandemia para que as gestões, até do Corinthians está sofrendo, mas principalmente a do Santos, tivesse uma outra, sei lá, não pagar o direito de imagem por um tempo, alguma forma de auxílio aos times? E como você enxerga o que o Santos tomou, a decisão do Santos de pagar os 30%? Eu acho que, sem dúvida, tanto a Conmebol, como a CBF, como as federações estaduais, a própria FIFA, essas entidades são muito ricas e elas tinham, sim, que ajudar mais os clubes. Não há dúvida nenhuma. Eu não sei exatamente de que maneira, se simplesmente dando dinheiro, ou se abrindo linhas de crédito, ou se adiantando pagamentos que poderiam ser feitos mais à frente, mas que tinham que ajudar, tinham. Não há dúvida nenhuma. Agora, a questão da redução salarial no Santos, ela tem um lado bom, porque, segundo o presidente disse, e parece que a linha é não demitir os funcionários, né, que ganham menos, os mais humildes, e, por isso, cortar os salários dos jogadores. Então, se isso for verdade, a gente não sabe mais em quem acreditar, né? Mas se isso for verdade, é uma coisa boa, porque, poxa, você está sacrificando, de uma certa maneira, aqueles que ganham mais em favor dos que ganham menos. Então, eu acho uma coisa boa o Santos não ter demitido nenhum dos seus funcionários e por ter feito esse corte nos salários dos atletas. Agora, pelo que eu soube, pelo que foi divulgado, porque, repito, eu não participo de nada, o conselho não é comunicado de nada disso, é tudo feito pelo presidente. Então, eu nunca dei opinião, isso nunca foi apresentado para nós, conselheiros, para que a gente pudesse falar alguma coisa.
É tudo decidido pelo presidente. Então, pelo que eu estou sabendo, houve um problema na comunicação. O clube prometeu uma coisa para os atletas e fez outra. Só uma pergunta, Calil. Como é que você vê esse problema no Rio de Janeiro de televisionamento, de direitos de imagem? É uma coisa nova, né? Primeiro, a gente já está sem público por causa da pandemia, e em outro momento você tem essa briga. O Campeonato Carioca sempre foi enrolado. Como é que você vê essa briga de direitos de imagem, de ser transmitido de uma outra forma que não é usual? E acho que só complementando, assim, para você terminar, sobre a Turner, o que você acha, assim, do Santos, desse contrato que aconteceu? Juro que é a última. Muito obrigada. Não tem problema, não tem problema nenhum. Veja, vamos começar então pela Turner, porque depois eu respondo a outra questão que ela é mais longa. O que aconteceu com a Turner foi o seguinte: o que pegou mal diante dos clubes foi que a Turner veio com uma bandeira nova, de novas transmissões, com acordo com vários clubes, para fazer um trabalho bacana, a longo prazo. E quando ela assinou o contrato com os clubes, ela fechou os 2 canais de esporte que ela tinha. Então, isso que a gente não consegue entender. Porque uma coisa é você ter o seu jogo transmitido num canal de esportes, e outra coisa é você ter o seu jogo transmitido num canal de filmes, que vai parar de passar os filmes para passar o seu jogo e depois vai voltar a passar filmes, que é o que está acontecendo. Então, isso que para mim não ficou claro, porque uma empresa tão gigantesca, com tanto respeito no mundo todo, quando ela consegue finalmente comprar os direitos de alguns clubes no Campeonato Brasileiro, ela extingue os canais que ela tinha no Brasil. Eu não consigo compreender isso. Então, você vê, já foi dia 18 de junho, já passou um mês, não aconteceu nada. O Congresso Nacional não tem um relator para discutir a medida, ela não vai ser discutida, porque o Congresso Nacional ele tem coisa muito mais importante para fazer. O Congresso Nacional tem que votar reforma tributária, reforma administrativa, lei da fake news, tem que votar aquela lei da prisão após segunda instância, tem trocentas coisas aí que o Congresso Nacional tem que votar esse ano ainda. Então, como é que os caras atropelam dessa forma? O presidente da República não pode fazer isso. Eu não vou entrar aqui na discussão política, eu não sou a favor nem contra Bolsonaro, nem PT, nem A, nem B, nem C. Mas nessa medida provisória, ele quis dar uma cacetada na Globo, porque ele não se dá com a Globo, e ele meteu os pés pelas mãos. Ele não poderia nunca ter assinado essa medida provisória. Isso não se faz por medida provisória. Então, essa medida provisória ela trouxe uma bagunça, um estado de bagunça ao futebol brasileiro, que leva ao que nós estamos vendo no Rio de Janeiro. Um dia não tem transmissão, outro dia no Facebook de um clube, outro dia no Facebook do outro, um dia os caras falam o nome do jogador, outro dia uma transmissão que não fala o nome do adversário. Você que está me assistindo aqui, você gostaria de ter uma transmissão que não fala o nome do jogador de outro time? É isso que você quer para o futebol brasileiro? Eu não quero. Sim. Então, eu acho que se não querem mais a Globo, tudo bem. Se querem tirar a Globo da parada, tudo bem. Agora, isso tem que ser feito pelas vias legais. Tem que ser respeitados os contratos que têm assinados com a Globo. Se os contratos vão ser rescindidos, tem que ser rescindidos dentro do que rege esses contratos. Entende? Então, é isso que eu quero insistir. Não pode ser feito por medida provisória. Então, se querem que o SBT transmita, que a Record, eu não estou defendendo aqui nenhuma emissora, nem criticando, mas não pode ser feito desta forma que foi feito, que está sendo feito. Isso que eu acho que tem que ficar claro para as pessoas. Bom, acho que é isso. Obrigada, pai, por sair do quarto e vir na sala. E muito obrigada, Calil, pelo seu tempo. A gente fica muito feliz de poder falar com você. A gente realmente somos fãs do seu trabalho, da credibilidade que você traz, principalmente para o Santos. É uma coisa que você estava falando agora a gente já sente dificuldade de assistir ao Santos, porque às vezes o comentarista ou às vezes o jornalista na TV não sabe do time, não estuda o Santos, não viu os jogos, e com essas transmissões, às vezes ainda mais, né? O jornalismo, eu acho que perde muito com isso. As informações, a qualidade da imagem, né? O Flamengo, se ganhar amanhã e se fosse pela Flu TV,
putz, qual é a qualidade da imagem que a gente teria de comemoração, de taça, de tudo isso? Não tem. Acho que a gente perde no jornalismo. Isso é uma coisa que você traz muito, principalmente para o torcedor santista, a credibilidade do jornalismo. Então, te agradeço muito por falar aqui com o canal e falar comigo e com meu pai. Mas é isso, gente. Muito obrigado, eu que agradeço e sempre à disposição de vocês. Muito Parabéns obrigada. por você, Padre. Muito obrigado a você.